Se o seu familiar ou conhecido foi preso em flagrante, é muito importante que você entenda o que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Vitor Farias, advogado criminalista, e por aqui falamos de assuntos de direito, processo e execução penal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? Eu acho que é um ponto importante para a gente começar. Então, para que uma pessoa seja presa em flagrante, ela tem que estar cometendo o crime naquele momento, ela tem que ter acabado de cometer um determinado crime, a polícia estar perseguindo aquela pessoa e logo depois efetuar a apreensão, ou algum tempo depois, e a lei não fala nada de 24 horas, nada do tipo, mas que seja preso algum tempo depois com instrumentos ou objetos que façam crer que ele é o autor daquele determinado crime. Depois que uma pessoa é presa em flagrante, o delegado de polícia vai lavrar um auto de prisão em flagrante, que nada mais é do que um documento dizendo o motivo pelo qual aquela pessoa foi presa, relatando a situação, colocando lá também os dados da pessoa que foi a condutora daquele indivíduo. Normalmente a polícia militar nesses casos. Esse auto de prisão em flagrante, esse documento vai ser enviado ao Poder Judiciário, ao juiz, ao defensor público, caso a pessoa não tenha um advogado, e ao Ministério Público, aqui representado na figura do promotor de justiça. Nesse primeiro momento da prisão em flagrante, se o delegado identificar que é um crime que a pena máxima não supera 4 anos, ele pode arbitrar a fiança e a pessoa pode sim ser colocada em liberdade. A fiança, nesse caso aqui, como o próprio nome diz, de fiança, de fidúcia, de confiança, é um valor em dinheiro que a pessoa vai depositar numa conta que o delegado indicar, que a polícia civil indicar, enfim, como uma forma de garantir que ela vai comparecer aos atos do processo. Então, que fique claro, somente vai ser possível que o delegado arbitre a fiança se o crime tiver uma pena máxima inferior a 4 anos. A partir desse número de pena, a partir de 4 anos, a fiança só pode ser estabelecida pelo juiz. No dia seguinte, vai ser feita a audiência de custódia, vai estar presente lá a pessoa que foi presa em flagrante, o defensor público ou o advogado dela, o juiz e o promotor de justiça. Nessa audiência não vai se discutir o mérito da questão, quem está certo, quem está errado, se realmente o crime foi cometido daquela forma que está indicado ali no auto de prisão em flagrante. A única coisa que vai ser analisada nesse momento é a regularidade da prisão. Então, em relação ao flagrante, por exemplo, se havia realmente uma situação flagrancial. Se a pessoa realmente tinha acabado de cometer um crime, por exemplo, porque não faria sentido prender alguém supostamente em flagrante dias depois da prática de um suposto crime. Então, nessa audiência, o mais importante é mostrar que a pessoa que está ali não é um criminoso contumaz, é uma pessoa que tem trabalho fixo. Então, para isso é importante que a família apresente uma carteira de trabalho ou mesmo uma certidão da empresa dizendo que ela trabalha lá, ou prove isso de alguma outra forma. É importante também mostrar que ela tem domicílio fixo, que já reside na mesma casa ou no mesmo apartamento há bastante tempo, tem filhos menores, filhos dependentes. Então vai ser importante também ressaltar se a pessoa não tem antecedentes criminais, se ela não é uma pessoa reincidente e todos esses outros elementos pessoais da pessoa. Tudo isso para que o juiz não entenda ser necessário a prisão daquela pessoa nesse momento. E a audiência de custódia pode ter 3 desfechos possíveis. Se o juiz entender que a prisão é de alguma forma ilegal, por exemplo, uma pessoa que foi presa mas não estava numa situação de flagrante, essa prisão pode ser relaxada. Esse é o primeiro caminho, a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. Então o juiz coloca a pessoa na rua, coloca a pessoa em liberdade, permite que ela discuta o processo em liberdade, com ou sem fiança. Pode ser que o juiz fixe também algumas condições, como não sair daquela comarca, comparecer sempre que for intimado em juízo e por aí vai. E por fim, a decisão mais grave, que infelizmente é muito comum na prática, é a conversão da prisão em flagrante em uma prisão preventiva. A gente vai ter um vídeo específico sobre prisão preventiva, mas o que você precisa entender nesse momento é que é uma prisão que impede que a pessoa discuta o processo em liberdade. É uma prisão que não tem prazo, ela pode ser mantida por meses ou anos, até que a pessoa enfim tenha uma sentença lá na frente. E é uma situação tão absurda que a pessoa pode passar o processo inteiro presa para só no final ter uma absolvição. Então, resumindo, a gente só tem 3 caminhos possíveis: o relaxamento da prisão, se ela for ilegal, a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, e também com ou sem medidas cautelares, e o mais grave, o que a gente sempre tenta evitar, que é a decretação da prisão preventiva. Agora, seja pelo caminho da liberdade, seja pelo caminho da prisão preventiva, a investigação vai continuar, o delegado vai emitir um relatório ao final, dizendo se ele entende que aquela pessoa é ou não responsável pelo aquele crime e vai indiciar essa pessoa, e depois vai remeter o inquérito ao Ministério Público, ao promotor de justiça, que é quem decide se vai ou não começar um processo criminal contra aquela pessoa. Nesse caso, o Ministério Público tem um prazo para oferecer essa denúncia, para apresentar este documento, para começar um processo contra a pessoa. Um prazo de 5 dias se o réu estiver preso, ou 15 dias se o réu estiver solto. Resumindo tudo que falamos aqui, a história começa quando uma pessoa é presa em flagrante porque ela está cometendo um crime ou porque ela foi perseguida pela polícia e presa logo depois. Essa pessoa vai ser remetida à autoridade policial, ao delegado de polícia, que vai lavrar um auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante vai ser remetido ao juiz,
à Defensoria Pública, se a pessoa não tiver advogado, e ao Ministério Público. Nesse momento, o delegado pode sim arbitrar uma fiança se a pena máxima do crime for inferior a 4 anos. A partir disso, só o juiz pode fixar a fiança. Nas 24 horas seguintes, vai ser feita uma audiência de custódia com a presença da pessoa que foi presa, o seu defensor ou advogado, o promotor e o juiz, e dali a gente só tem duas possibilidades, ou a prisão ou a liberdade. Depois da audiência de custódia, o inquérito vai continuar tramitando até que chegue ao final, o delegado emita um relatório e encaminhe ao Ministério Público, que é quem vai decidir se vai ou não começar um processo criminal contra aquela pessoa. E tanto no inquérito quanto no processo não há espaço para erros, principalmente porque a prova que vai ser avaliada no processo é justamente aquilo que foi colhido lá atrás, no curso do inquérito policial. Então por isso que é muito importante que a pessoa tenha já desde cedo uma assessoria técnica, um advogado especialista, já avaliando o processo desde a fase do inquérito, desde a prisão em flagrante, para evitar que se produza uma prova que pode complicar a pessoa lá na frente. Meus caros, é isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Se sobrou alguma dúvida, algum comentário a ser feito, meus contatos estão aqui na descrição. Peço também que, se for possível, me sigam na Rede Vizinha. Eu tenho compartilhado os bastidores da advocacia, vídeos mais curtos e informativos. Fiquem com Deus e até a próxima.